Bom, obrigado pelo convite. Foi sempre bom poder falar sobre essa exploração que eu tenho feito nos últimos 2 anos e meio, 3 anos. Bom, meu nome é Taiwan Stecklin Miller. Eu sou catarinense, mas já saí da minha cidade há muito tempo. Fazem 15 anos que eu circulo o Brasil e o mundo, morando em vários lugares. Eu me conectei ao mundo cripto de Bitcoin e blockchain fazem uns 3 anos, quando eu já vinha fazendo várias explorações sobre o ambiente em rede, organizações distribuídas, desde os meus 20 anos, quando eu fiz meu mestrado em Portugal. E quando me deparei com isso, através do Oswaldo e do Cal, dois grandes amigos meus, que já exploravam isso há mais de 15 anos, foi assim, algo muito forte. Eu vi que era realmente uma revolução chegando, algo que veio para mudar toda uma camada de percepção nossa sobre transação de valor, sobre a nossa relação com o dinheiro, sobre como a gente se organiza para criar fluxos monetários. Então foi algo muito forte. E aí desde então eu venho cada vez mais me aprofundando e tentando hoje criar um ambiente onde todo mundo possa ser incluído nessa revolução que tá nascendo, né? Nessa evolução de percepção sobre o dinheiro, sobre moedas, sobre valor. E para isso a gente precisa simplificar cada vez mais o nosso discurso e fazer coisas como a que vocês estão fazendo aqui, né? Se propondo a comunicar às pessoas sobre isso. Então, a gente tem eu particularmente vejo a moeda, muita gente vê como uma linguagem, né? Eu talvez até hoje em dia eu tenho entrado num caminho onde eu olho ela como um fluxo energético que acontece. Então vai para uma camada cada vez mais profunda. Mas olhando para a história do dinheiro que a gente conhece, a moeda ela existe desde sempre, né? Antes mesmo talvez até da linguagem falada, a minha percepção de moeda, né? É quando a gente trocava uma comida, um pedaço de carne por um pedaço, por uma planta, por uma fruta, isso já era uma troca, já era uma moeda, né? Só que o valor estava intrínseco na peça que estava sendo trocada. Depois a moeda foi evoluindo ao longo do tempo, a gente passou para os objetos colecionáveis, então pedras, penas, pedaços de madeira, tudo dependia da região onde o fluxo estava acontecendo. Saindo disso, a gente entra no momento onde os metais são incluídos, né? Então metais, prata, bronze, cobre começam a ser incluídos, começam a ser usados como fluxo monetário. Mas por que isso, né? Imagina que a gente vive aqui no Brasil e nós circulamos pedra em algumas vilas. Mas tem outras vilas que moram aqui do lado que circulam pena. Como é que acontece o fluxo entre essas duas vilas, né? Não é possível, porque um objeto não conversa com o outro. E aí foi para expandir a interação entre as pessoas, para expandir o grau de interação, foi se encontrando meios de gerar fluxo entre esses vários ambientes que começavam a se conectar. Então foram nascendo novas formas de moeda, né? E aí a moeda, esse tipo de moeda não era muito bom para ser carregado, para ser levado, porque se deteriorava e tudo mais. Os metais entram nessa etapa. Junto dos metais, junto disso, nasce já um processo de centralização dessas emissões de moeda. Porque antes eram moedas mais comunitárias, ainda não existia. A forma como a gente conhece a moeda não era assim ainda, né? Mas com a entrada da moeda em metal, começa a nascer quem cria essa moeda em metal, quem valida a existência dessa moeda e quem dá valor para ela, né? E aí vem o ouro, vem prata, vem bronze e nascem essas instituições que dão validação para esses processos. E a moeda começa a ter uma representação local cada vez mais forte, mas também começa a ficar cada vez mais intercambiável a nível cada vez maior, né? Então a gente vai evoluindo muito nesse processo. Porém, também não é fácil carregar a moeda em metal, né? Não é tão fungível, não é tão prático, não é tão rápido. E a humanidade cada vez expandindo, necessitava de uma forma mais viável de se fazer essas trocas, né? Aí nasce o dinheiro em papel. Isso começa muito na região da Holanda,
onde eles começam a armazenar ouro e ter os papéis de título de valor e a circular como um comércio, né? Pelo mundo. Depois a gente vem para o dinheiro eletrônico já. O dinheiro eletrônico é muito mais antigo do que a gente fala, né? O dinheiro eletrônico já está aí há quase 80 anos. Então, a gente já vem vivendo essa experiência de desmaterializar o dinheiro há muito tempo. Hoje em dia já é mais do que natural. O crédito, o dinheiro, a gente não vê o dinheiro mais, praticamente, né? A gente ainda tem uma ideia errônea de que todo o dinheiro que está no digital está armazenado dentro do banco. Mentira, isso não existe. Se a gente precisar hoje, já não tem. Então, o modelo ainda é todo centralizado, mas o dinheiro já é digital. Em meio a essas várias mudanças, o que acontecia é o que a gente está vendo hoje. Quando o dinheiro de metal passou a ser papel, todo mundo ficou super feliz, né, que tinha inventado uma nova forma de dinheiro que ia ser muito mais prático. Claro que não. Imagina você que só aceitava ouro quando chegou alguém com um pedaço de papel falando: isso aqui representa X barras de ouro. Esse papel aqui você faz muito bem com ele, leva ele lá para aquele lugar. Que é realmente difícil, né? Tá tudo culturalmente, a gente tá incutido com um olhar sobre isso, né? Então, na época, tinha essa percepção de que era o metal que valia, então era o metal que circulava, e quando alguém introduziu o papel, a coisa foi muito difícil. Hoje, a gente está vivendo de novo isso, com as criptomoedas, né? Com o Bitcoin nascendo em 2008. Então, a gente vive uma nova evolução na história do dinheiro, uma evolução nunca vista antes. Porque o padrão de organização em torno de uma moeda, ele nunca foi possível de se realizar em rede, de se realizar da forma como está acontecendo hoje, onde eu não preciso ter ninguém controlando o fluxo, onde eu não preciso ter ninguém fiscalizando, onde eu não preciso ter ninguém emitindo. Eu posso ter tudo isso rodando num processo autônomo, sem centro, sem dono, sem chefes, sem nenhuma empresa, sem nada, e a nível global, inclusivo, sem fronteira, onde todo mundo pode ter acesso. É muito novo, não dá para saber para onde vai, embora a gente já tenha aí 10 anos de jornada com as criptos, a gente ainda não faz a mínima ideia para onde isso está indo. Mas essa é a jornada que a gente vive, assim, e que é super excitante. Isso está acontecendo agora e a gente está aqui falando sobre isso. Então, em função justamente dessa minha caminhada com o Bitcoin, quando eu falo que ele é um sistema monetário entre pessoas, é porque para mim a tecnologia vem a serviço das pessoas, né? Então, não são as pessoas que estão a serviço do Bitcoin, a serviço da moeda em si ou do sistema como um todo, né? É o sistema que foi criado para estar a serviço das pessoas, né? E para mim o maior serviço do Bitcoin é justamente ser um sistema monetário, livre para qualquer um ter acesso. E aí, quando eu vim olhando para isso, existe uma grande questão de que para um sistema nascer, um sistema financeiro, ser inclusivo, ser aberto, ele precisa estar acessível a qualquer um. Para estar acessível, a gente precisa ser comunicado, a gente precisa ter acesso a como isso funciona. E hoje no Brasil a gente não tem quase informação sobre o que é a moeda, o que é o Bitcoin, sobre o que é o Ethereum, sobre o que são as várias criptos que existem, mas em essência o Bitcoin, né, que é a maior delas. E na época eu entrei em contato com alguns autores para fazer um livro, para trazer alguns livros que tinham no mundo falando sobre isso. O Antonopoulos, que é um dos livros da Internet do Dinheiro, que é o segundo livro dele, que vem na linha do Master em Bitcoin, só que com um olhar mais de popularizar a moeda, não tanto técnico. Entrei em contato com ele e entrei em contato com o Michael Casey também, que é o autor do livro A Era das Criptomoedas, que são dois grandes livros que trazem uma síntese muito simples, muito clara do que é a criptomoeda e quais são os efeitos disso para toda a série de mudanças globais que estão acontecendo e de mudanças locais que estão acontecendo.
Mas como eu já vinha numa linha de trabalhar com organizações em rede, eu não podia fazer esse livro do jeito tradicional. Não ia fazer sentido eu pegar a editora e simplesmente traduzir e revender. Não era esse o objetivo. O objetivo justamente era viver uma experiência de um ambiente em rede, como o Bitcoin, que também é um ambiente em rede, fazendo o próprio livro. A gente já tinha vivido a experiência do livro Blockchain Revolution, do Don Tapscott. Então a gente seguiu nessa linha, fazendo uma tradução colaborativa, remunerando todo mundo que trabalha no livro com a moeda que a gente criou, o token que chama Prosper, que depois a gente pode falar um pouquinho sobre ele. E agora o livro vai estar em fase final de edição e deve estar saindo aí em metade de maio, ele deve estar já disponível, mas é justamente com o objetivo de trazer uma comunicação clara e simples para que as pessoas comecem a ter acesso. A gente não tem noção, mas o Brasil, embora tenha o melhor sistema bancário do mundo, um dos melhores aí, quase 50% das pessoas não têm acesso ao sistema financeiro. A gente beira isso, beira 50%. Então a inclusão não vai acontecer pelo simples fato de o Bitcoin estar disponível. Ela vai acontecer quando as pessoas tiverem consciência de que isso existe. E a importância para mim desses livros é dar consciência sobre uma nova realidade em torno de um sistema monetário. Isso mexe com uma base de sustentação, de mudança social, de paradigma, de percepção em torno do valor, em torno de mudança cultural, em torno de mudança de criação de valor em rede, muito grande. Então esses livros, para mim, assim como estar aqui falando com vocês sobre isso, tem essa energia de uma mudança de consciência para as pessoas em relação a como a gente pode sim ponderar sobre o nosso sistema financeiro, sobre a nossa criação monetária. Agora está ao alcance de qualquer um, né? Isso é uma mudança radical. A Prospera, eu estou há 2 anos envolvido com esse projeto, né? Ele nasceu, acho que agora, uns 3 dias atrás, fez 2 anos que teve o primeiro chamado da Crypto Transfer, que era uma das organizações prósperas, que justamente explorava a questão de trading e de processos de circulação de valor para vários lugares do mundo. Eu entrei nessa, junto com o Oswaldo Cucal, como investidor, e também entrei trabalhando. E a partir disso eu comecei a fazer parte desse ambiente, a gente começou a fazer livros, começou a fazer um ambiente que transacionava comidas, um outro ambiente que transacionava serviços, tudo isso se organizando em rede, sem cadeia de comando e controle, sem nenhum tipo de cargo padrão, sem nenhum tipo de processo seletivo de entrada. Totalmente, uma disrupção total da nossa forma de se organizar em torno de um bem comum, né? Em torno da geração de um processo comum de valor. Foi aí que veio a ideia desses livros que eu estou fazendo agora, inclusive. E aí, da evolução dessas organizações, nasceu a Prospera, que é um ambiente em rede, com um processo interativo que visa a criação de bens comuns, da ideia de bens comuns e de acesso a bens comuns entre as pessoas, com um fluxo monetário que alimenta esse processo entre as pessoas. E vivendo a experiência de um token próprio que remunera e que se distribui e se autorregula em rede entre os nós que estão participando dessa rede. Ou seja, ele integra os indivíduos, ele integra as comunidades que giram em torno desses bens comuns, dos livros, dos cursos e de tudo mais que vai acontecendo, e ele integra o aspecto sistêmico, que é justamente essa barreira que é totalmente inclusiva, que não tem nenhum tipo de contorno fazendo com que aquilo seja algo de grupo, né? Então, essas características elas estão muito embutidas no Bitcoin em si também. O Bitcoin não tem dono, o Bitcoin não tem chefe.
O Bitcoin não tem processo seletivo para você fazer parte da rede ou não. O Bitcoin ele não tem alguém tomando a decisão, alguém dizendo para onde vai. Ele não tem planejamento. Ele não tem nenhum tipo de pré-organização. É uma rede distribuída, aberta e que evolui ao longo do tempo de acordo com as necessidades que vão nascendo. E a Prospera é assim também. E a Prospera também tem a sua moeda que tem essas mesmas características. Só que diferente do Bitcoin, ela é uma moeda local. Mas é uma moeda local que se conecta a todo o ambiente global, porque ela é uma cripto. Então ela tem a capacidade de transacionar com qualquer lugar do mundo. Isso é uma experiência muito nova no mundo. A Prospera talvez é um case único no mundo acontecendo, porque a gente tem vindo com a ideia da DAO, de que é a organização autônoma descentralizada, ou como a gente gosta de chamar de distribuída, onde o código é o centro, onde os smart contracts se tornam o centro e executam todo o processo de distribuição e de gestão daquela organização. Os programadores falam que o código vira lei. A gente não. Na Prospera, a ideia que foi criada, o conceito que está sendo testado, é de que não existe centro nenhum. Nem o código é o centro. Não existe centro. São as pessoas interagindo e criando as suas próprias dinâmicas, usando o token que foi criado, que é um token que faz uma distribuição monetária. Cada um pode viver a sua própria experiência com aquele token. Então tem gente que simplesmente é um investidor, tem gente que usa para criar objetos, para criar livros, como eu tenho usado, tem gente que usa para aceitar serviço, tem gente que usa para atender demandas que tem no seu trabalho. Então, para cada pessoa ela vai ter uma função, como o Bitcoin, né? Sim, não tem uma explicação sobre o Bitcoin, existem milhares, porque milhares de pessoas aplicam de vários jeitos diferentes. Para mim ela é uma experiência única justamente em função dessas características e em função de ter uma capacidade de ter uma moeda local que permite com que qualquer aplicação possa ser criada em cima dela, sem precisar de nenhum tipo de consenso ou de validação de alguém, como funcionam as moedas comunitárias. As moedas locais hoje em dia, né? Elas são centralizadas, como é o real, mas elas são centralizadas normalmente em bancos comunitários. Então a gente está vivendo uma experiência de uma transformação das moedas comunitárias, das moedas locais, dos sistemas locais de transação de valor. Para onde isso vai, assim, não tem como prever, porque hoje no mundo a gente já vive já faz muito tempo, pode botar uns 15, 20 anos, uma explosão de movimentos locais de transação de valor onde as pessoas criam suas próprias moedas. Mas elas nunca criaram essas próprias moedas com o modelo de cripto, que é um modelo onde eu não tenho nenhum tipo de centralidade. Então, a Prospera é essa experiência sendo validada, sendo vivida, eu já tenho muita coisa aprendida, eu ainda nem consegui parar para escrever sobre isso, pretendo fazer isso. Mas é uma experiência que no Brasil talvez eu acho que é uma das mais antigas e ela já distribuiu mais de 80 Ethers ao longo dos seus primeiros 8 meses. Então, assim, já é um número, de uma certa forma, nem tem o white paper escrito. As pessoas se apegam tanto ao white paper, né? A gente fez logo, a gente não precisou escrever um papel para validar depois uma ideia, a gente foi fazendo e foi criando, né? Então é um novo jeito realmente, assim. O modelo ICO não é o único modelo, existem vários outros e a gente tem um próprio sendo validado. A gente ainda está, na minha perspectiva, a gente ainda está desvendando qual que é o efeito dos contratos inteligentes, né? Então, o contrato inteligente, basicamente, ele é uma autoexecução de um protocolo, de um acordo que está sendo firmado, e ele se autoexecuta utilizando justamente dos parâmetros que são definidos, né? Então, uma máquina de comprar refrigerante, ela tem um contrato inteligente embutido nela. Então, eu coloco 50 centavos, esse é o parâmetro,
a cada R$ 1, um refrigerante cai e eu posso retirar ele. Então, o parâmetro é o quê? R$ 1 colocado, a máquina detecta que colocou R$ 1, ele auto-executa essa programação e entrega o refrigerante. Isso é um contrato inteligente, é um contrato que não precisa de nenhum tipo de participação humana e ele se auto-valida, né? Esse conceito se auto-valida. O que está acontecendo com os smart contracts nesse movimento do blockchain, das criptomoedas, é que ele ganha mais complexidade. Ele ganha muito mais funções. Por exemplo, o Prosper, a gente tem 2 smart contracts na moeda. Um contrato emite novas moedas e um outro contrato distribui moedas. As moedas que foram depositadas na conta. Então, basicamente, a gente pode usar contratos inteligentes para auto-executar acordos, acabando com uma camada burocrática assim, estrondosa que hoje é ocupada justamente, né, por toda essa burocracia que a gente emperra aqui no Brasil. Ela começa a ser diluída junto desses mecanismos. Eu vejo que a grande aplicação hoje de contrato inteligente, a grande revolução que veio, são as organizações autônomas, ou seja, né, pessoas que podem se auto-organizar e usar desses contratos inteligentes, desses parâmetros firmados, desses acordos feitos, se auto-executando em torno de um ecossistema. E por que isso é tão disruptivo? Porque hoje a gente já pode fazer isso sem smart contract. É disruptivo porque não tem fronteira. É disruptivo porque não tem barreira de entrada. É disruptivo porque a moeda é global. Então, fazer isso com o real não dá. Porque o real não flui daqui com alguém que está na China, com outro que está nos Estados Unidos, com outro que está aqui no Paraguai, com outro que está... Não dá para ter essa dinâmica. Agora, quando isso se junta às criptomoedas, a coisa muda, né? Muda por completo. O que vai acontecer, a gente ainda não tem a mínima noção disso. Mas é uma mudança é uma liberdade muito grande que o ser humano ganha para interagir entre os seres humanos sem a necessidade de instituições garantindo os acordos que são firmados. Porque esses acordos eles estão firmados em contratos inteligentes, usando tokens, e eles podem se auto-executar e se auto-validar. Eles não precisam, a gente não precisa mais ter aquela segurança toda que a gente constrói em torno de contratos jurídicos, advogados, enfim, quem já trabalhou com algum negócio internacional sabe como é moroso os processos. Esses livros que eu fiz, que são coisas simples, já foi moroso fazer um acordo lá fora e tudo mais. Então a gente vai viver uma mudança grande em relação a isso. A legislação não vai acompanhar isso sem chance. Isso está muito além da legislação. Não dá para saber para onde vai legalmente. Não é para infringir a lei isso. A lei simplesmente não acompanha. É só isso. É um novo olhar sobre todo o modelo legal. E os contratos inteligentes eles vão dar uma capacidade de libertação para as pessoas poderem criar coisas em conjunto em qualquer lugar do mundo. Né? Então eu posso ter acordos, eu posso ter um acordo com alguém na Alemanha e nós dois vamos ter a nossa forma, nosso acordo jurídico feito em smart contract e auto-executado. A gente não precisa de ninguém regulando isso. É as pessoas se autorregulando. É uma disrupção que ainda está sendo experimentada. Acho que o blockchain, como um todo, já tem mais tempo, né, por causa do Bitcoin. Os contratos inteligentes agora, com a rede Ethereum, já estão tendo uma vivência. Mas eles ainda estão muito centrados no token, né? Tanto que o protocolo da Ethereum, o que mais se usa para criar novos tokens. Né? Acho que a gente ainda está começando a explorar outras camadas. Mas qual vai ser o futuro disso? Não me arrisco. Não me arrisco. É muito engraçado esse movimento, né?
Porque se você olha para você mesmo, você vai ver que não tem ninguém que manda. A gente é um ecossistema com milhões e milhões de micro-organismos existindo ao mesmo tempo. Quanto mais fundo você vai ver que tem mais milhões de micro-organismos que vão formando nossos órgãos, que vão formando todo o nosso sistema, e não tem ninguém dizendo para eles o que eles têm que fazer. Agora, para ser mais claro, a gente pode olhar as formigas, a gente pode olhar uma floresta. A gente acha que não tem uma inteligência lá atuando. A gente acha que a gente precisa de alguém dizendo o que fazer para que a coisa possa se organizar. E o padrão de organização natural da vida não é esse. Ninguém está lá na floresta, quem já foi em uma agrofloresta já estudou um pouquinho sobre isso, ou já viu alguma palestra do Ernest Gott, que eu super recomendo, ajuda a entender criptomoeda, por incrível que pareça. Sabe que a coisa se auto-organiza. O sistema se auto-organiza para que a vida possa acontecer nele. E esse é o padrão natural de organização. O padrão natural de organização é a auto-organização. São os sistemas vivos se auto-organizando sem nenhum tipo de controle, sem nenhum tipo de barreira de entrada, sem nenhum tipo de camadas decisórias ou de votação. As formigas não votam, mas elas têm uma capacidade de criação tão grande ou maior do que a nossa. Elas são muito mais organizadas. E não são só elas, né? Todos os sistemas vivos são assim. Então, para entender a mudança que está acontecendo, na verdade a gente está voltando a olhar para nós mesmos, né? A gente tem que começar a voltar a olhar para como a gente, como ser humano né? Como é essa organização da vida. Porque é isso que começa a ser reestruturado com esse novo olhar para organizações em rede, organizações distribuídas. Elas são organizações que elas estão justamente mais alinhadas com esse olhar, né? Com esse olhar da vida. E aí a governança começa a perder sentido. Isso é duro, porque a gente vem aí de uns 500 anos onde a gente sempre acreditou que precisava da instituição, precisava do governo, precisava de alguém dizendo o que a gente tem que fazer. A gente não acredita de que o simples processo de interação entre as pessoas pode gerar auto-organização em torno do que as pessoas quiserem criar. E eu acho que o Bitcoin é um grande case de mudança em relação a isso. Porque ele é assim, né? Ele é auto-organizado, ele é distribuído, ele rompeu essas barreiras todas e hoje ele sustenta um ecossistema de, sei lá, não sei quanto está hoje, mas bota aí uns 500 bilhões de dólares. Então, é possível sim fazer. E é possível sim fazer em grande escala. Agora, os efeitos disso, desse olhar, desse retorno ao padrão de organização distribuída, que é o padrão natural, não é o centralizado, que é natural. O Sol não é o centro do universo. A gente não tem centro. Isso é uma mudança muito radical para a nossa consciência atual, que ainda está presa num olhar onde a gente acredita que existe uma separação, onde a gente acredita que existe alguém melhor do que o outro, a gente acredita que a gente precisa se preparar para viver alguma experiência. Então a gente ainda está totalmente modelado pelas instituições. Por isso que ainda falar de uma moeda que não tem um banco é tão difícil. Falar de um sistema monetário que foi criado por um anônimo que ninguém sabe quem é e que ninguém controla e que ninguém manda e que ninguém obedece e que todo mundo se auto-organiza é tão difícil. Parece que é impossível, né? Mas quando você olha para a vida toda acontecendo ao seu redor, né? Para as plantas, para os animais, para os insetos, tudo se organiza do mesmo jeito. É tudo muito mais simples do que parece. E a ciência também está chegando nesse mesmo lugar, né?
Então, hoje a física, a biologia, todas essas áreas já estão olhando para o padrão de organização em rede e já estão entendendo que esse é o padrão natural da vida. Quiçá agora a ciência econômica também comece a entender isso. Né? Porque ter uma visão fragmentada sobre a economia, obviamente que vai criar um sistema fragmentado, ou seja, vai criar um sistema que não inclui tudo. E o que acontece com esse novo olhar, né, quando eu olho para padrões em rede, como a biologia como a neurociência vem olhando também, eu começo a compreender toda a complexidade humana em torno disso, toda a complexidade de organização social em torno disso, como as cidades se organizam, né? Como todo um ecossistema de comunicação se organiza em rede. Esses são os padrões que estão emergindo, né? Na área econômica, talvez, isso tenha chegado muito recentemente. Embora já tenha gente olhando para isso há mais tempo, mas um case acontecendo como o Bitcoin não existia. Agora existe. Agora, o que isso faz? Por isso causa tanta, assim, é isso, é aquilo, o Bitcoin é uma moeda, é uma reserva de valor, é não sei o quê. É porque ele é realmente algo novo. As pessoas ainda querem fragmentar ele para entender. A gente ainda está querendo fragmentar, porque o nosso padrão mental é de fragmentação. E ele não é fragmentado. Ele é qualquer coisa que alguém queira que ele se torne, né? E assim é o padrão de organização da vida, né? Então, é uma mudança muito grande. E eu me arrisco a dizer que a gente ainda vai levar um tempo para conseguir compreender o efeito do que um modelo econômico, um sistema monetário organizado em rede, organizado de uma forma, vou usar esse termo, mas não é um termo tão claro, de uma forma autopoética que a Maturana traz, que é um sistema que se sobrevive através dele mesmo. O Bitcoin é assim, né? Ele não precisa de outro sistema para sobreviver. Ele sobrevive nele mesmo. Ele mesmo gera as próprias condições para que ele sobreviva. Nós somos assim também. A Terra é assim, né? Toda a vida na Terra é assim. Então, a gente ainda não chegou na compreensão sobre isso. A gente ainda está caminhando, ainda vai levar um tempo. Mas acho que já tem muito suporte, já tem muita gente olhando para isso. Né? Mas aí, quando você começa a olhar para os aspectos que estão mais emergentes hoje, né? Que é o mercado de trade, que é o mercado especulativo, enfim, rastreio, essas coisas todas, isso ainda, para mim, isso só arranha uma camada bem superficial do que é essa mudança. É bem superficial. Eu acredito, a minha visão sobre democracia é uma visão de que a democracia é um modo de vida, é onde as pessoas se autorregulam na sua relação local, né? Mas existe essa percepção democrática de Estado-nação, que também é super importante para que a gente possa ser livre aqui, né? Embora seja meio capenga a nossa democracia brasileira, mas a gente ainda tem liberdade para poder estar gravando aqui falando sobre o que a gente bem entender. Mas eu acredito que essa percepção dessa forma de se organizar, essa nova forma de se organizar em torno de sistemas monetários, ela vai começar a trabalhar num nível onde as pessoas vão começar justamente a se sentir cada vez mais empoderadas de poder criar os seus próprios sistemas e de poder se autogerir. Isso começa a potencializar o processo democrático. E faz todo sentido que cidades como São Paulo comecem a pensar nisso. Né?
Já existem cidades pensando nisso. Existem cidades europeias que mesmo antes de existir o universo de blockchain e cripto, elas já vivem essa experiência. Tem cidades na Bélgica, tem cidades na Espanha, que já praticamente se autogerem, né? Elas não têm um vínculo estatal, um vínculo com o Estado-nação muito pequeno. A Finlândia já tem um movimento muito forte de as cidades se tornarem independentes e o país virar um processo de auto-organização de várias cidades. Não ser um país controlando as cidades, é muito diferente. Ser várias cidades se auto-organizando e criando um país. É uma mudança, né? É uma virada. E para mim faz todo sentido de que cada vez mais, tanto localmente como de comunidades, as cidades começarem a ter os seus próprios sistemas. Então, imagina São Paulo, 22 milhões de pessoas, começar a ter o seu próprio sistema monetário. Né? Ainda existe a questão de que isso partindo do Estado sempre vai ser centralizante. Não é que seja ruim ou bom, mas é uma forma que ainda vai ser igual ao que já está. Né? Agora, eu acho que as pessoas cada vez mais vão criar os seus próprios processos, ou seja, a economia local de São Paulo, cada vez mais ela vai ser mais livre. Quando as pessoas que vivem aqui começarem a incluir essa percepção dos seus próprios sistemas monetários. Então, a gente não vai ter uma moeda de São Paulo. A gente vai ter 500, a gente vai ter 1.000 moedas circulando na cidade. Como já tem, na verdade, né? Vale transporte. Enfim, são zilhões, bilhete único. Isso tudo são moedas, na verdade. A questão é que isso tudo ainda está tudo centrado no Estado. Né? Tem uma experiência muito legal que acontece aqui, são uns amigos meus, do Capão, que é um bairro aqui. É a Agência Solano Trindade, eles têm uma moeda local. O Thiago e o pessoal lá. É um puta projeto muito legal, tem mais de 8 anos, eu acho. E ele já tem 400 estabelecimentos que aceitam a moeda deles. Eles financiam pequenos empreendimentos. R$500, R$200. Eles botam pequenos empreendimentos da comunidade do Capão para rodar. E as pessoas da comunidade, como aquilo tem valor para elas, aceitam essa moeda. Isso é um exemplo de moeda local. Ela ainda está centralizada. Mas futuramente a tendência é que isso se dissolva e que isso vire uma moeda em si com o padrão de organização do Bitcoin, por exemplo, né? Desse padrão distribuído de organização em rede. O efeito disso para a democracia é radical. É radical. Porque começa a mostrar uma nova forma de organização, onde em vez de, para eu recuperar a praça da minha região, eu fico esperando que a prefeitura resolva esse problema? Não. Localmente, os moradores se juntam e autofinanciam aquela restauração desse ambiente. Por quê? Porque é do interesse deles. Não faz sentido algum a gente ainda viver num momento onde a gente espera sempre que alguém resolva o nosso problema. A gente sempre fora, né? Tá sempre fora o problema, né? Então, o negócio aqui na minha rua tá estragado, o canteiro, a prefeitura não resolveu. Por que eu não me proponho a resolver? Como é que funciona no Bitcoin? Quando dá uma merda, quem resolve? As próprias pessoas. Não tem para quem pedir. Não tem como pedir assim, ô Banco Central, dá um jeito aí porque o negócio descambou aqui, né? Não tem aonde pedir. A própria rede tem que cuidar do próprio ecossistema. Isso são questões sutis, né, que circulam no Bitcoin que não são olhadas ainda. Poucas pessoas olham para esse aspecto. E para mim é fundamental nessa questão
democrática, nessa questão de empoderamento das pessoas. A gente começa a perceber que a gente pode se auto-organizar e se autogerir. E quando isso for para o nível de uma cidade, a força é muito grande, né? 1.000, 10.000, 30.000 pessoas vivendo e compreendendo isso, é muita energia. Tem o documentário agora que tá dando muito o que falar aí na internet, no Netflix, do Osho, da cidade que ele montou nos Estados Unidos. Não sei se chegaram a ver. Vale muito a pena. Ele criou uma vila, uma cidade que chegou a ter 15.000 pessoas. Não existia blockchain na época, não existia nada, ele se auto-organizava. Uma puta experiência vivida. Assim como essa, existem várias acontecendo no mundo que ainda estão no ar. Essa acabou não seguindo. Então, essa é a democracia que está emergindo no mundo. Né? Não é um controle estatal, é sim as pessoas se auto-organizando. E a camada monetária é muito importante para isso. Como a gente falou lá, a moeda sempre foi. Ela está totalmente interligada com o tecido social, de interação social. Então, quando eu mudo a perspectiva de como eu posso ter um fluxo monetário local e global, eu mudo totalmente a minha percepção sobre as instituições, né? Eu não tenho mais nada imposto. Agora eu tenho coisas onde são postas pelas pessoas e criadas pelas pessoas. Eu posso ter, a Prospera, por exemplo, tem a poupança coletiva distribuída, que é justamente uma reserva comunitária para se investir em demandas e necessidades da comunidade. O Bitcoin tem o próprio Bitcoin. Se explodir alguma coisa hoje na rede e precisar de investimento, não vai faltar. Não vai faltar. Porque a rede quer que aquilo exista. As pessoas querem que aquilo exista. Né? Isso é uma mudança muito grande de mentalidade que eu acho que o Estado-nação não alcança, por causa da forma que ele se organiza. Né? Então, eu acho que a gente vai ter moedas de cidades, acho que sim. Acho que as cidades vão criar suas próprias moedas, isso já está acontecendo, mas eu acho que a grande força vem das pessoas, criando os seus próprios sistemas nas cidades. O movimento é inverso, né? Então, mas tudo vai acontecer junto. Então, a gente tem muita coisa aí para acontecer. O movimento mais forte que eu vejo hoje é o da Eslovênia, né? Criando a própria criptomoeda deles local. Agora, para onde isso vai, não tem como saber, assim. Não tem como prever. Provavelmente ela vai achar muito imbecil da nossa parte como é que a gente usava um sistema tão ruim. Eu acho que quem tem 12, 13 anos hoje, a tendência é que quase não use banco. Mas o motivo disso não é porque o banco é só ruim. O motivo disso é porque hoje, já no mundo, 5 bilhões de pessoas não usam conta bancária. Porque elas não têm acesso à conta bancária. O sistema monetário não é inclusivo hoje. Pelo contrário, ele é altamente exclusivo. Para você abrir uma conta hoje, você tem que ir lá, você tem que comprovar que você é maior de 18 anos, você tem que apresentar sua identidade, tem que mostrar rendimento, tem que mostrar residência, enfim, uma série de coisas que a maioria das pessoas no mundo não tem. Não tem. As pessoas têm que comprovar que elas são elas mesmas. Elas têm que comprovar que elas existem e que elas podem sim ser um ser humano para daí sim ter acesso a um sistema monetário. É simplesmente ridículo quando você pensa com um mínimo de clareza sobre isso. Eu acho que quem está nascendo agora não vai usar justamente porque é ineficiente o sistema monetário atual. Ele é altamente ineficiente. E o sistema de criptomoedas, hoje em dia, baseado em blockchain, né? Os próprios bancos vão adotar isso, vai ser totalmente inclusivo, né? Hoje qualquer pessoa
em 5 minutos está incluída no sistema monetário a nível global, com Bitcoin, com Ether, com a moeda que você quiser. Sem precisar comprovar que ela é uma pessoa, sem precisar mostrar a identidade, sem precisar mostrar que ela tem renda. Enfim, todas essas camadas de exclusão que a gente criou são derrubadas e qualquer um pode fazer parte. Quando você, uma criança, crescer vendo isso e vendo o outro, vai olhar assim, porra, não vou usar isso aqui, né? Não vou usar. Um adolescente. Quantos adolescentes hoje já estão usando Bitcoin? E não estão usando conta bancária porque não pode. Já é muita gente. Né? Quantos estão criando suas próprias moedas? A pergunta, eu acho que talvez seja mais profunda, é quantas crianças que nascem hoje vão ter suas próprias moedas? Provavelmente todas, talvez. A gente vai cada vez viver num ecossistema cada vez maior, né? De cada uma com a sua função. Mas a gente vai viver um boom cada vez maior de pequenos fluxos, né? Como hoje, cada um pode ter um blog, cada um tem seu site, e futuramente cada um vai ter um sistema próprio de fluxo de valor e vai ser cada vez mais natural isso, eu acho. Acho que a gente caminha a longos passos para em 5, 10 anos essa conversa que a gente está tendo hoje mudar completamente, porque a gente já vai ter muita coisa nova. Já vai ter muita coisa nova chegando. Já tem, né? Já tem. A mensagem mais forte que, para mim, isso tudo carrega é de que essa tecnologia nasceu para a gente ganhar mais liberdade de se tornar mais humano. E é para isso que a gente tem que olhar. Né? A gente tem que colocar essa tecnologia a serviço da humanidade, a serviço de uma mudança de consciência, de trazendo um olhar mais inclusivo, trazendo um olhar mais humano mesmo, né, em torno disso. Isso não é uma desvalorização de tudo que foi criado até agora. É simplesmente uma ressignificação, que é fundamental para que a gente ganhe liberdade. Que as pessoas ganhem liberdade, para que as pessoas possam ser cada vez mais humanas, possam se relacionar cada vez mais de uma forma mais transparente, mais aberta, mais democrática. Então a mensagem é justamente essa, né? De colocar o olhar sobre o Bitcoin não em um movimento com a mesma consciência que está aí colocado, né? Simplesmente pura exclusivamente de especulação e de aumento de capital e tudo mais. Isso também faz parte, não é ruim nem bom, faz parte. Mas a grande questão que está colocada hoje é como usar disso para que a gente possa se tornar cada vez mais conectado ao outro ser humano que está, aos seres humanos que estão à nossa volta, né? Quanto mais percepção de unidade que a gente vai criando entre todos, né? Acho que esse é um olhar bem diferente, mas que para mim é muito forte.